Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu venho pensando em fazer vídeos aqui na chácara há um bom tempo já, porque é um cenário um pouco mais agradável e que me leva a pensar em algumas coisas. E hoje me fez pensar numa história que eu deveria ter contado antes, mas que eu nunca lembrei. É uma história muito interessante que envolve muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, em 2007 eu morava em Dublin e lá eu trabalhava, estudava e tal. E eu tive uma grande sorte de ter encontrado uma pessoa chamada Patrick Bradley. Esse senhor era sacristão da igreja do meu bairro, nós nos conhecemos. E ele me apresentou a um grupo de amigos dele, a grupos de amigos dele, que tocavam em bares, mais ou menos por essa região onde nós morávamos, que era do sul de Dublin. E era como, por exemplo, terça-feira num lugar, quarta no outro, sexta no outro. Eram 3 ou 4 vezes por semana que alguns grupos que se sobrepunham, assim, de amigos e conhecidos, tocavam pela cidade. E nós, quando nos conhecemos, um dos primeiros assuntos que nós abordamos foi essa coisa da música e tal, e do meu interesse em música em geral, e na música tradicional deles também, que foi talvez o principal motivo que me levou a ir morar lá. Muito bem. Aí, no meio dessas sessões de música, um belo dia, era uma sexta-feira, e às sextas-feiras nós íamos numa sessão de música num bar chamado Grace's Bar and Lounge, se eu não me engano. Ficava em Rathmines, perto de onde eu morava, mais ou menos. E esse bar era um reduto republicano muito forte. Eu fui descobrindo aos poucos, assim, e era a turma que ali estava tinha uma simpatia e uma história muito ligada ao IRA, ao Exército Republicano Irlandês, principalmente ao velho RA, que é uma discussão à parte, né? Os motivos e as ações desse grupo, sobre as quais eu não ouso discutir, porque ao mesmo tempo que eles parecem justiceiros de um lado, eles cometiam atrocidades, enfim. Mas esse era o contexto. Nós estávamos nesse bar e já me foi informado desde o início essa tendência, e que eu reparava muito, principalmente depois de cada música, ouvia-se algumas pessoas dizendo up the Ra, up the Ra. Eu não sabia nem o que queria dizer isso, né? E depois eu fui descobrir que eles usam up para tipo vamos, né? E Ra é o Republican Army. E existia esse cunho, mas isso estava bem nas entrelinhas. Então, nessas sessões de música, a exemplo desse lugar Grace's, levantava-se um poeta e daí contava uma poesia, né? Recitava. De vez em quando alguém cantava o que eles chamam de Sean Nos, não sei se eu pronuncio direito, também provavelmente não, que é em irlandês quer dizer o velho estilo, the old style, que são as pessoas cantando sem nenhum acompanhamento instrumental e sempre em irlandês. Canções em geral tristes, mas muito bonitas, que se ouve assim com um respeito talvez parecido com o que se ouve o fado, sabe? Silêncio total, por mais comprida que seja a música e às vezes enfadonha porque a gente não entende nada do que ela diz, existe um respeito muito grande e tal. E esse bar Grace's em geral era muito cheio, sexta-noite, né? Num lugar meio movimentado da cidade, então era sempre cheio. Mas nesse dia, em meio a tantas outras pessoas cantando, inclusive eu tive a oportunidade, eles sempre me davam a oportunidade de cantar, pediam para eu cantar uma coisa brasileira, eu cantava uma coisa deles, era bacana esse intercâmbio, eles eram muito gentis, assim, e tolerantes comigo, né? E aí, nesse dia, levantou-se um senhor, assim, baixinho, e explicou a música que ele iria cantar.
A música chamava-se Kilkelly Ireland, que é o nome de um lugar, de uma vila que fica no condado de Mayo, M-A-Y-O, no interior da Irlanda. Uma vila que hoje tem pouco menos de 400 pessoas e antigamente tinha muito mais. Essa música é interessante a história. Um americano no fim dos anos 70 encontrou no sótão da casa dos pais dele, no estado de Maryland, uma caixa com cartas antiquíssimas, algumas já se desintegrando e tal. Eram cartas de mais de 100 anos atrás, daquela época já, trocadas pelo trisavô dele. Esse compositor da música e esse rapaz de quem eu falo chama-se Peter Jones. Eram cartas que o trisavô dele trocava com o tetravô dele, ou seja, o pai. Esse trisavô dele chamava-se John e ele se correspondia com o pai que havia ficado em Kilkelly. E essas cartas mandavam notícias de como tudo ia em Kilkelly. O pai dele era analfabeto e pedia para um amigo, que era o Pat McNamara, que é até citado na música, para escrever as cartas para ele. E naturalmente o John também escrevia essas cartas para o pai em resposta, só que essas cartas ele não tinha na caixa. O que ele tinha era as que esse trisavô recebia. Estava lá nessa caixa abandonada. Aí você vê a relação com o trabalho que a gente faz. Então esse rapaz Peter Jones, ele fez muito habilidosamente, transformou essas cartas em uma música de 5 versos, e cada verso remete a uma década. Então as cartas começam em 1860, ou para 70, 80, 90 e a última é em 1892, que é o 5º verso da música. E ela conta de um período muito difícil na história da Irlanda, que foi logo após a Grande Fome, né? Que ocorreu entre 1845 e 1852. Houve a falha da batata. A Irlanda, assim como boa parte da Europa, era totalmente dependente da batata na dieta do povo mais pobre. Só que a Irlanda, ao contrário de outros países que tinham uma variedade maior de víveres, a Irlanda dependia, disse 90% da batata, muito, de uma maneira perigosa, e era apenas uma variedade que predominava. Resulta que veio um fungo em um navio que vinha dos Estados Unidos, suspeita-se que tenha vindo dos Estados Unidos, e ele infectou essas plantações de batata. Em 1845 começou a ter uma falha e se espalhou pelo país, principalmente pelas regiões mais pobres do oeste e do sul, entre elas essa que consta na música. E entre 1845 e 1852, 1 milhão de irlandeses morreu de fome e outro milhão imigrou para a Austrália, América do Norte e Inglaterra principalmente. E foi um desequilíbrio populacional que é imensurável, né? Disse que foi a maior onda de imigração e morte em uma ilha na história, documentada, né? Mas é um episódio muito falado na cultura deles e que até hoje é lembrado e, enfim, é abordado em músicas e tudo. Então, alguns anos depois do pior dessa crise, que ainda se prolongou por décadas, há essa troca de cartas entre esses dois, esse pai e filho. E é uma música que eu vou tentar tocar, mas que eu não faço justiça com certeza. É uma música linda que eu adoro. E nessa ocasião em que esse senhor cantava, foi uma das poucas vezes em que eu vi esse bar se calar. Porque sempre tinha um burburinho, pessoas conversando, e nessa hora, dada a história que ele contou e a música em si, era um silêncio parecido com esse aqui. E você vê algumas pessoas olhando ao longe, algumas olhando para o chão, outras enxugando as lágrimas. Eu lembro de ver um cara muito brincalhão, um amigo nosso chamado Philip, que a gente chamava de Felix, de sacanagem. E esse era um dos caras que estavam chorando. Quando eu vi esse cara chorando, que era um piadista assim, incansável, eu vi o poder daquela música, daquela história. E ela conversava com todas aquelas pessoas, né? Todos eles tinham ainda memória
dos seus avós contarem desse grande tempo de dificuldade. E essa música me marcou, e depois que eu voltei ao Brasil e tal, passado um bom tempo, eu lembrei de procurá-la e tal, e eu vou tentar cantá-la um pouquinho aqui. Aproveitar que está sem vento, eu não tenho um microfone especial, então o vento, a ausência do vento me ajuda. E eu botei umas colas aqui para tentar me ajudar, porque a minha memória não é grande coisa. E eu vou provavelmente errar, tá? Vamos lá. Kilkelly, Ireland, 1860, my dear and loving son John. Thanks to your friend schoolmaster Pat McNamara, so good as to write these words down. Oh, your brothers have all gone to find work in England, the house is so empty and sad. While the crop of potatoes are sorely infected, a third to a half of them bad. And your sister Bridget and Patrick O'Donnell are going to be married in June. Old mother says not to work on the railroad, and be sure to come on home soon. Kilkelly, Ireland, 1870, my dear and loving son John. Hello to your missus and to your 4 children, may they grow healthy and strong. Oh, Michael has got in a wee bit of trouble, I suppose that he never will learn. Oh, because of the dampness, there's no turf to speak of, and now we have nothing to burn. And Bridget is happy, we named a child for her, although she's got 6 of her own. You say you found work, but you don't say what kind, on when you will be coming home. Kilkelly, Ireland, 1880, dear Michael and John, my dear son. I'm sorry to give you the very sad news that your mother passed on. Oh, we buried her down the churchyard in Kilkelly, your brothers and Bridget were there. Oh, you don't have to worry, she died very quickly, remember her in your prayer. And it's so good to hear that Michael's returning, with money he's sure to buy land. For the crop has been poor, and the people are selling at any price that they can. Kilkelly, Ireland, 1890, my dear and loving son John. I guess that I must be close on 80, it's 30 years since you've gone. But because of all of the money you sent me, I'm still living out on my own. Oh, Michael has built himself a fine house, and Bridget's daughters have grown. And thank you for sending your family picture, they're lovely young women and men. You say that you might even come for a visit, we'd all love to
último verso agora. Kilkelly Island 1892, my dear brother John. I'm sorry I didn't write sooner to tell you, but father passed on. He was living with Bridget, she says he was cheerful and joyful right down to the end. You should have seen him playing with the grandchildren of Pat McNamara, your friend. Oh, we buried him out alongside with the mother down by the Kilkelly churchyard. Well, he was a strong and a feisty old man, considering his life was so hard. And it's funny the way he kept talking about you. He called for you at the end. Oh, why don't you think about coming to visit? We'd all love to see you again. E é uma história que tem a ver, né, com tantos imigrantes que saíram das suas terras, né, que até hoje saem das suas terras para viver em outro lugar, né, mas que antigamente saíam em condições realmente inimagináveis para nós muitas vezes. E assim como John, nunca conseguiram voltar e rever os seus familiares, né? Deixaram suas raízes, suas terras para trás. E a despedida, né? Era ainda mais com a religiosidade que era típica às pessoas dessa geração. Era quase um te vejo na outra vida, né? E realmente, na grande maioria dos casos, era assim mesmo. Enfim, é uma história muito bonita, né? Interessante, que eu achei que valia a pena ser contada. Talvez o vídeo tenha ficado bastante comprido, mas tem coisas que não dá para apressar, né? Um grande abraço a todos, quem assistiu aí. Muito obrigado e até mais.